Estamos rodeados de dispositivos que se conectam por meio do Wi-Fi a um mesmo roteador dentro de nossa casa. Estes, por sua vez, levam e trazem vários pacotes de dados em todo o mundo. Nos últimos anos, tem se intensificado o uso de dispositivos wireless dentro de indústrias, para obtenção e controle de dados, a fim de se criar dashboards e indicadores. A nossa proposta é mostrar como isso pode ser feito de forma simples usando unicamente um ESP8266 por meio de um modelo industrial reduzido. Nossa equipe é composta pelo Fernando Borges, Juliano Poleto e eu, Diego Uca. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma meio básica para que não fique muito grande o vídeo. Aqui a gente definiu várias variáveis que iam facilitar depois na programação. Aqui são as declarações dos 3 servos que são usados. Aqui a gente declarou várias variáveis que ajudam e são necessárias também no programa. Aqui no Void Setup eu iniciei a serial begin para eu poder analisar exatamente como estava funcionando o programa. Aqui eu declarei também o pino de saída da bobina, do motor, da esteira, né? Os 3 pinos de saída que posteriormente iam enviar os dados para a ESP. Os pinos de saída do sensor, de saída e de entrada também. E aqui tudo que relaciona-se a servo, né? Posição inicial e tudo mais. Aí aqui no Void Loop, ele começa fazendo a leitura do sensor de cor. Ele faz a leitura de cada cor independente e depois ele junta todas essas cores para ver exatamente qual é a cor que ele recebeu. Nessa parte aqui ele vai fazer o reconhecimento da cor, dependendo dos dados que o sensor enviar para o Arduino, ele vai verificar se é a cor azul, vermelha ou verde. Aqui é importante dizer que a gente teve muita dificuldade para entender como a gente poderia pegar esses números e ter um resultado final, né? Dependendo de qual cor aqui, né, entrar no if, digamos assim, ele vai colocar a variável cor como um número. Então, a azul seria o 3, vermelha seria 1 e a verde seria 2. Caso não seja nenhuma, ele coloca a cor como 0 e o programa, digamos assim, continua sem ter uma posição para jogar a caixa, né? Aqui era só para depuração. Como eu falei lá em cima, a gente precisava saber exatamente quais eram os números que o sensor de cor estava enviando para a gente saber exatamente como trabalhar com eles. Aqui, caso a posição do braço robótico seja igual a 0, ou seja, caso ele esteja na posição inicial, que ele sempre fica, ele vai rodar esse programa que vai até lá embaixo. Esse programa, no caso, considera-se que ele está só na espera de alguma cor. Então, caso o sensor, que é o laser, reconheça um valor menor do que 400, quer dizer que tem alguma caixa naquele local. Ele logo vai fazer, usando essas 3 linhas, vai fazer o programa, a esteira parar, vai fazer o braço robótico ir para frente, a bobina ligar, o braço robótico voltar e após isso vai continuar o programa. Aqui embaixo, dependendo da posição que foi lida lá em cima, que pode ser a posição 1, que é a caixa vermelha, a 2, que é a caixa verde, ou a 3, que é a caixa azul. Depois que ele termina toda essa sequência de funções aqui, que envolve jogar o servo no local certo e desligar a bobina e tudo mais, ele volta a ligar a esteira e volta à posição inicial do braço robótico. Nessa parte aqui, caso a esteira fique ligada por 5 segundos e não seja reconhecido nenhuma caixa no laser, quer dizer que houve algum problema no empurrador das caixas. E ele volta a empurrar, usando o servo 3, ele tenta de novo empurrar uma caixa. E isso ele faz por 3 vezes. Eu coloquei um contador, e caso esse contador seja maior que 3, quer dizer que deu algum problema no programa e ele trava o programa. Aqui no programa da ESP, a gente usou uma biblioteca chamada ESP8266Wi-Fi.h. Ele faz a conexão da ESP com Wi-Fi e posteriormente ele vai conectar a uma rede, né? Aqui no começo a gente já tem que colocar alguns códigos que são bem específicos, que são referentes a códigos de posição do Google Formulário. Então, aqui ele vai jogar exatamente para um site na internet e para uma posição de entrada de dados. Então, creio que esse código aqui seja só do meu Google Formulário que eu fiz, que eu precisava para esse projeto. E esse código aqui é a posição de entrada na tela HTML que eu estou inserindo. Então, são 3 respostas que eu preciso dar, né? Caso seja cada uma das 3 cores que existe no projeto. Aqui eu declarei as 3 portas de entrada. Aqui a gente insere informações sobre a rede Wi-Fi.
Aqui eu declaro as portas como entrada. Aqui então ele vai começar os testes, ele vai começar a verificar as portas digitais referente a cor vermelha, azul e verde, e caso alguma delas seja alto, ele vai modificar a variável cor para determinada cor que recebeu, né, o sinal alto. Aqui embaixo, caso a cor seja diferente que zero, para que não fique rodando sempre esse looping aqui, eu fiz isso daqui, né? Então, caso altere a cor, ele entra no looping, para economizar processamento e tudo mais. Aqui embaixo a gente teve um pouco de dificuldade, porque nessa parte ele tenta fazer uma conexão com o domínio do Google, e essa conexão demora um pouco. E nós estava tendo um atraso no programa que, por vezes, ele deixava de enviar o dado que ele recebeu por conta desse atraso, né? Digamos assim, que o programa travava aqui. Então, o que ele faz? Ele tenta uma conexão. Quando ele recebe essa conexão, né, quando ele consegue conectar, ele continua o programa aqui. E caso a cor, né, tenha sido verde, vermelho ou azul, ele vai executar algum desses programas aqui. Cada um desses aqui vai escrever na tela do Google Planilhas o número 1 na resposta correspondente a ela. E caso não ocorra conexão Wi-Fi, ele vai informar na serial que houve um erro ao se conectar. Então foi empregado o microcontrolador Arduino Mega e ESP8266. A alimentação dos microcontroladores acontece via notebook com 5 volts. E para acionamento dos motores dos servos é utilizado uma fonte externa e um regulador ajustável step-down. Na saída desse regulador sai 13,07 volts, que posteriormente segue para um módulo driver, que possui o transistor IRF520, que alimenta o motor da esteira, e uma derivação dele que alimenta os servos motores com o regulador de 6 volts. Para controle do braço robótico, a gente utiliza um sensor de cor TCS 3200, que ele é alimentado com 5 volts. Para a parada da esteira, tem um sistema de controle com um laser e um LDR, que é alimentado com 5 volts também. No braço robótico, a gente tem que o controle ocorre por uma bobina de 12 volts, feita com fio de cobre esmaltado. No envio de dados do Arduino para a ESP, a gente utiliza a técnica pull down, para que cada vez que chegue um sinal alto do Arduino para a ESP, de cada caixinha, ele altere o estado da entrada digital da ESP. Se tratando do sistema mecânico, a gente tem um pistão na torre que ela serve para empurrar as caixinhas que são armazenadas dentro da torre. No início da esteira, a gente tem um limitador que serve para delimitar o percurso da caixa na esteira. No sensor de cor, a gente fez uma isolação com fundo preto de modo que corra a menor interferência luminosa no ambiente. E para controle de velocidade da esteira, a gente tem 3 engrenagens que reduzem a velocidade do motor.